Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre quem esses alimentos vilões representam. Primeiro, eu quero te convidar a assistir o vídeo da semana passada se você ainda não assistiu. Se você assistiu, continue aqui comigo. Se não, clica aqui, assiste primeiro aquele vídeo e aí você volta. Porque é muito importante compreender esse conceito para ter mais clareza sobre o que eu vou trazer. O triângulo dramático é a forma como nós nos relacionamos muitas vezes com as pessoas e a gente assume papéis de vítima, culpado e salvador. Quando eu considero um alimento vilão, automaticamente eu me coloco como vítima e busco por um salvador. Foi isso que eu falei, né? Trazendo uma síntese agora só, rápida, do vídeo anterior. Quando eu olho então para esse alimento, quem eu tô vendo como vilão? O que eu observei ao longo dos anos, integrando os últimos vídeos que eu coloquei aqui para você, tecendo um caminho de construção da minha linha de raciocínio junto com você. Lá atrás, na década de 90, o vilão era o ovo. Quem é o ovo? Se a gente pensar, né? Ovo é aquele que vai ser fecundado, que foi fecundado, que vai dar origem a uma nova vida. Filho. O ovo é o fruto, é o filho. Hoje, os vilões do momento são o leite e o glúten. Quem é leite e glúten? Qual é a forma que nós nos relacionamos com a nossa mãe pela primeira vez ao chegar na vida? Corrijo minha fala pela segunda, né? Então, primeira forma que eu me relaciono com a minha mãe é intraútero ainda, via cordão umbilical. Depois, ao nascer, eu vou tomar esse amor dela mamando seu leite. O leite materno. Quem é o leite? A minha mãe. É a forma pela qual eu recebo tudo que ela tem para me dar, para me manter aqui na vida. Nos primeiros 6 meses de vida de um bebê, o leite é exclusivo. O leite materno deve ser oferecido em livre demanda, sempre que o bebê precisar, de forma exclusiva. Nem água, nem chá, nem frutinha, nem suquinho. É só leite materno. Então, durante 6 meses, toda a fonte de nutrição que nós recebemos vem da mãe, do seu corpo, do seu sangue. Sangue, Renata? Sim, leite materno. Vai passar pela glândula mamária, tudo que é veiculado na corrente sanguínea dessa mãe e transformar todo esse sangue dela, transformar isso em leite materno, em leite. Amor líquido. Como receber isso da forma como vem, exatamente como é? Então, o leite representa essa mãe. E o glúten? O que tem a ver o glúten nessa história? Olha quem já foi o pão. Olha as tradições religiosas. Quem é o pão? O corpo de Cristo. O pão foi considerado o corpo de Cristo. Ainda é. É uma metáfora, uma linguagem sobre essa outra forma de nutrição que vem após o leite.
Como você recebe nas tradições católicas, e aqui eu quero só fazer um parênteses, não estou falando de religião, tá? Estou trazendo metáforas e linguagens usadas para compreendermos algumas coisas. Como você recebe o corpo de Cristo quando uma pessoa católica vai à missa? Através da hóstia. O que tem na hóstia? Trigo. Glúten. Qual a reflexão que eu quero trazer hoje para você? Que há muitos anos eu observo, aguardo o momento de trazer, porque eu fui checando até onde realmente isso se repetia nas dinâmicas, no trabalho que eu faço. E foi isso que eu observei. Antes, o problema era o filho. Então, como cuidar do filho? O filho tem um problema, o filho demanda, eu não pude realizar os meus sonhos porque eu tive filho, eu não pude ser quem eu queria porque eu tive filho. Quantos de nós sentiu em determinado momento que a maternidade, a paternidade para os nossos pais foi um fardo? Que isso custou para eles? E custa, porque a maternidade e a paternidade demandam muito. É a maior tarefa da Terra. Não necessariamente é um fardo. Elas demandam. São tarefas que demandam muito de todas as pessoas que se colocam nessa experiência, que vivem essa experiência. É muito grandioso. E o bônus e o ônus têm a mesma proporção. Só que quando o filho vira a castração da minha alegria, da minha liberdade, automaticamente vira um vilão. Com o passar do tempo, houve uma compreensão de que não é bem assim. Olha para esse filho, nossa, como amar esse filho, como poder dar isso para ele, proporcionar, uau! E aí a gente caminhou para um outro polo extremo, onde o filho virou o centro de tudo e os pais os culpados, os vilões. E nós vivemos uma geração atualmente, na verdade uma fase atualmente constituída por muitas gerações que culpam e responsabilizam pai e mãe por tudo. Como diria Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. Quando eu culpo, o que acontece? Eu não me responsabilizo por mim. Uma constelação familiar, ela sempre retorna nas primeiras relações que nós vivemos. Então, o Bert Hellinger sempre trazia a gente de volta para a mãe. Por quê? Porque a culpa é dela? Ela viveu uma experiência, às vezes foi tomada por um medo, por uma dor, por impulso, por instinto, pode não ter agido da melhor forma. Só que o que eu fiz com isso é o que me aprisiona até hoje. Constelação familiar, ela fala sobre relacionamento. É a forma como eu me relaciono com o outro. E sobre essas leis naturais que atuam sobre as nossas relações. Quando eu retorno para olhar para minha mãe, e não necessariamente eu preciso voltar para aquela imagem do passado, eu preciso voltar. Isso é uma forma. Não necessariamente eu preciso por esse caminho. Só que quando eu tenho o insight do que eu senti naquele momento e o que eu fiz com isso, ou seja, se eu senti que minha mãe me rejeitou e para ser amada por ela eu ia ter que fazer isso, é assim que eu amo na vida. Todas as pessoas.
É assim que eu vou me relacionar com todas as pessoas, inclusive com os alimentos, porque alimentação é relacionamento e vínculo. O que eu recebo do mundo, o que eu deixo entrar dentro de mim, do que eu deixei entrar, o que eu separo para ir embora e o que fica. De tudo que tem disponível, o que eu escolho? Quanto eu como? Eu sei dar limite? Eu sei perceber quando chegou o meu limite e digo não? Ou deixo tudo entrar? A mesma forma que você se relaciona com o alimento, você se relaciona com as pessoas. Tudo que é extra você e entra em você. Então, quem esses alimentos representam para você? Você pode escolher, como eu falei lá no vídeo da intolerância, que alguns não dá para ser todo dia. Tudo bem. Mas você se vitimiza diante disso? Ou não? Sem apego e sem rejeição. Sem rigidez e também sem autocondescendência. Então, como a gente vai lidar, como a gente vai dançar com isso na vida? Assim como eu me relaciono com as pessoas. Então, quando eu olho para minha mãe, eu posso, quando eu olho de novo para ela e para tudo que aconteceu e tiro esse olhar de julgamento, eu consigo compreender que no lugar dela, talvez eu fosse capaz de fazer a mesma coisa. Aí muitas pessoas dizem, não, jamais, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Só que quando a gente diz isso, é um chiclete. E volta que nem bumerangue. E eu vou dar um exemplo que eu já contei algumas vezes, mas vou repetir aqui, se você não ouviu. Se você já ouviu, talvez venha uma cápsula a mais, né? Uma gotinha a mais dessa compreensão. É um exemplo bem bobinho e que traduz exatamente o que a gente faz. Você acredita que minha mãe me deu uma bola amarela? Você acha que é absurdo? Eu queria uma bola vermelha. Ela nunca me viu, ela nunca me ouviu. Quando eu tiver um filho, jamais vou ser igual a minha mãe. Eu jamais vou dar uma bola amarela para o meu filho. Vou dar uma bola vermelha. Entendem o que a gente faz? Quando eu digo que eu não quero de jeito nenhum ser que nem ela, eu tô olhando pro que me doeu. O que me doeu? O que doeu nessa criança que ganhou uma bola amarela ao invés da vermelha? Era a bola? Não. Era a sensação de não ser vista. Essa mãe deu o melhor. Deu tudo que tinha. E provavelmente ela fez a mesma coisa que você. Porque quando você escolhe dar a bola vermelha para o seu filho, você está olhando para a necessidade de quem? Quem queria a bola vermelha? Eu. Então eu faço diferente, só que eu continuo fazendo a mesma coisa. Porque eu não olhei para a criança. Eu continuei olhando para mim. Provavelmente minha mãe também estava olhando para a necessidade e para a falta dela, querendo dar tudo de melhor. Só que o melhor naquela consciência era o que era melhor para ela. E ela não estava conseguindo ver que talvez eu precisasse de outra coisa. Isso é ser responsivo à criança. E por que eu estou trazendo a criança? Porque é ali a matriz de tudo, no início da vida. Depois, o prédio vai crescer de acordo com aquele alicerce. Às vezes a gente vai precisar dar umas quebradas na vida para poder voltar a fazer um chão novo, quando esse alicerce foi torto. Então é nesse início da vida que tem a formação do caráter, né? Que a gente aprende a se entregar pro amor, a tomar esse amor, receber para poder dar, né? E a gente recebe primeiro antes de dar. Eu recebo leite. O bebê só recebe. Aí eu dou.
E nessa dinâmica tem muita coisa. Então, quando você elege um alimento como mocinho ou como vilão, quem você exclui, quem você rejeita, quem você ainda está condenando e, principalmente, quem você manipula. Porque muitos dos problemas que nós temos hoje em dia com a alimentação é com relação à manipulação desses alimentos e sementes e animais. O quanto se manipula hoje do gado para ter uma grande quantidade de leite. O quanto se manipula a semente, que infelizmente agora foi liberado o milho já foi há um tempo, né? Infelizmente foi liberado o trigo transgênico no Brasil. Não tenho nenhum problema com isso. Se alguém discordar, eu respeito, mas não sou nem um pouco a favor. Dentro da linha que eu vejo hoje. Tá? Essas manipulações têm gerado alterações muito significativas e está perdendo a informação do alimento. A gente está perdendo a informação mesmo, a essência, a matriz e a energia vital desses alimentos. Por que eu acho que eu posso ir mudando? Uma coisa é uma alteração natural. Outra coisa é quando eu tenho a intenção de gerar mudanças para o meu interesse pessoal, que não está a serviço do todo. E aí a gente pode ter problemas sérios. Então, o quanto a gente ainda, achando que está ajudando, quer mudar os nossos pais. Com um discurso de ajuda, a gente, na verdade, na maior parte do tempo, tá tentando mudá-los para eles serem os pais que eu quero, porque eu ainda não concordei com os pais que eu tenho. Como me permitir ser nutrido por aquilo que foi e desmamar. Desmamar. Se eu quero muito leite, é porque eu ainda quero mamar. Você pode tomar leite, não tem problema se você quiser, mas não precisa de muito. Então, o quanto nós ainda queremos mamar e ser salvos. E aí, como as coisas não são do jeito que eu quero, eu nego, rejeito, condeno e julgo. E a gente faz isso em muitas esferas. Quando a gente também projeta isso no governo, quando a gente também projeta isso nas religiões. E não se responsabiliza por nós mesmos. Pela minha nutrição, pela minha vida. E não me torno um ser adulto. Me mantenho, permaneço criança. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, curta, compartilhe, comente e assim você também contribui para o crescimento e manutenção do canal e produção dos conteúdos. Um grande beijo e até mais!